Boa tarde, pessoal. Estamos aqui tentando fazer uma live. Convidei hoje o astrólogo Juliano Siliprandi, amigo, colega aqui de Florianópolis. Nós começamos a fazer séries de vídeos para os nossos canais do YouTube. Quem perdeu, pode ir lá conferir, já tem 2 vídeos nossos lá no YouTube. E aí, eu fiz uma caixinha de perguntas essa semana, e o pessoal postou que queria nos ver falando sobre. Então, estamos aqui para bater um papo final da semana, né? Sextando aqui, bater um papinho com vocês, trocar uma ideia, enfim. Eu tô tentando aceitar o Juliano, eu tô aceitando, mas eu não sei porque ele não tá entrando. Eu também já mandei convite. E, Juliano, como é que tá o áudio agora? Tu sabe escrever ali na live e me dar um feedback como é que tá o meu áudio? Eu vou seguir aqui tentando te botar pra live. Vamos ver aqui, ó. Tentando te aceitar. Quer dizer, eu tô te aceitando, mas você não tá entrando. Estranho. Vou te mandar um convite de novo. Ah, que bom, tá bom, olha, então. Tá. Juliano, eu te mandei convite. Eu acho que você não tá recebendo, né? Você me mandou, eu tô recebendo, mas eu não tô conseguindo. Mas vamos fazer assim. Vamos entrar e sair de novo da live. Às vezes na terceira tentativa dá certo. Enfim, né? O que que tu acha? Mais uma tentativa? Ah, acho que agora vai entrar. Tá entrando, Juliano. Ah, E aí, Dani? oi, tudo bom? Boa tarde. Agora sim. Agora sim, rolou. Tá me vendo bem, me ouvindo bem? Boa tarde. Então tá, vamos lá. Só avisando que quando a gente tá em Tô ouvindo casa bem, pode tô ter ouvindo bem. interferência de vizinhos, barulhos, gatos, sabe? Assim, a gente nunca sabe o que que vai se passar, né? Então faz Ótimo. parte. E aí, Juliano, o que que você tá a fim de conversar hoje? Me conta, né? Você tá com algum tema específico? Você tinha comentado, Dani, sobre falar um pouquinho sobre as relações, né? Até que alguma caixinha de perguntas e respostas aí que você colocou. Eu acho que é Boa. legal, acho que é um tema pertinente, acho que é um tema que faz sentido e eu acho que é um tema que as pessoas gostam de falar, né? Até uma vez você falou assim, que alguém comentou, ah, não, mas as relações ou algo do tipo, né? Como se fosse algo banal, e não, é algo fundamental na nossa vida, né? As relações são muito intensas, não tem nada de superficial nelas, pelo contrário. Exato, exato. E sabe, Juliano, que eu tava no consultório fazendo atendimento e a gente entrou no tema relacionamentos, né? E eu falei, cara, eu acho que os nossos ancestrais, né, os nossos antepassados, os nossos pais, eles não entendiam a importância do saber se relacionar com os outros e eles nos transmitiram essa bagagem de que é fácil se relacionar, entendeu? Se relacionar é estar todo dia junto na mesma casa, convivendo com a pessoa, e eles não se atentaram à questão que existe todo, né, um trabalho interpessoal, um cultivo, né? Respeito é algo super importante nas relações, né? Que eu vejo que a galera da nossa geração não tem muito essa ideia. Tem assim, é normal, é banal, né? Que eu vejo que a galerinha mais jovem ali, de 30 para baixo, ele já tem um outro entendimento, né, de relacionamentos e da importância e da centralidade disso na vida das pessoas. Não sei como que é a tua visão. Vai lá, Juliana, mas se quiser se apresentar, Juliana, ai, desculpa. Ah, eu Vamos lá. sempre esqueço que quando eu vou para astrologia, eu sempre esqueço o lado comercial. Meu nome é Juliano de Lima Grande, né? Já faz muito tempo que eu estudo astrologia, adoro o tema, sou curioso, né? Às vezes até acho meio prepotência, arrogância dizer que eu sou astrólogo, porque na verdade a gente é, né, estudantes, somos estudantes eternos de astrologia, daqui a pouco a astronomia descobre alguma coisa e a gente acaba tendo que se aprofundar e muda um conceito, ou a gente até fazer um anexo aqui, muitas vezes as pessoas acham assim, ah, astrologia, pseudociência, não, mas a gente precisa de tempo para verificação, se quiram um determinado movimento, faz sentido ou não, então é um estudo bem profundo e bem mais complexo ainda por não ser totalmente ciência, que a gente tem que ter tanto cuidado para falar sobre isso. Mas é isso, assim, faço mapa astral também, né? Estou aqui em contato contigo já faz um tempo, que a gente tem somado algumas ideias e vamos falar de relações hoje. Bora lá, Juliana. E aí, como é que tu
tu vê, né? Quando chega uma pessoa assim, quero saber do campo dos relacionamentos. Como que é pra você? Me conta, Juliana. Certo, certo. Eu acho que, bom, tu já deve estar ciente muito, né, sobre isso, assim, a gente tem que ver o mapa como um todo, mas existe uma percepção, eu gosto muito de falar do Sol, primeiramente, combinar Sol com Sol, sóis com sóis, porque eu acho que o ego, a persona, ela vai falar mais alto quando fala de relacionamentos. É claro que a gente vai falar um pouquinho do Marte, vai falar, obviamente, da Vênus, por que não? Vai falar da casa 7, né, do que cada um tem na sua casa 7 pessoal, mas eu acho que relacionar-se também é ego com ego, é persona com persona, identidade com identidade. Então, acho que já partindo daí, dá para fazer um bom norte para o nosso vídeo, que é falar já das relações do fogo, pelo menos, né? Áries, Leão e Sagitário, depois a gente vai avançando nelas aí. O que que você acha? Show, vamos lá. Vai lá, pode ser. Como é que tu vê os elementos nos relacionamentos? Me conta. Tá, eu acho que os elementos trazem para o signo, trazem para o sol, principalmente, um pouco do tom, da cor, da energia que essa pessoa vai ter. Então, por exemplo, né, começando do começo. Áries é um signo do fogo. Então, ele é o pioneiro, ele é o fogo, digamos, no seu ápice ou na sua maior intensidade, por que não? E ele vai olhar para frente como alguém que é o primeiro, é o pioneiro, aquele que está querendo avançar, está querendo fazer as coisas e progredir no zodíaco. Quando a gente olha para frente nessa relação, a gente vai encontrar o próximo signo do fogo, que é Leão, né? E a gente já está falando de uma tríade, né, elemental e de um paraíso astral, por que não? Então, o paraíso astral de Áries será Leão. E na minha perspectiva é porque Leão é um signo fixo, né? O fixo sempre será o paraíso astral de algum signo cardial. Porque o cardial inicia as emoções, né? Ele inicia os movimentos, ele é pioneiro, ele é corajoso, mas eu costumo dizer que ele tem muita iniciativa e nem sempre tão meia ativa e acaba ativa, né? Como o fixo ou o mutável. Então eu acho que o Áries vem em Leão, muita coragem, sim, mas é uma questão do rei, é um arquétipo do rei. Enquanto que Áries é um arquétipo do guerreiro. E o guerreiro faz muito, se doa muito, se movimenta muito, tem muita ação, muita força. E às vezes ele vê um signo ali que está mais parado em que os outros estão orbitando. Então ele vê essa segurança em Leão e pensa, poxa, por que não? Que interessante essa energia. E uma energia vai se somar à outra. Quando a gente avança um pouquinho mais, de Leão a Sagitário, a gente vai encontrar um sábio, né? Aquele que é o único signo do fogo que está no eixo dos outros, dos 6 últimos signos, que está falando então um pouco sobre o outro, sobre um ar mais professor, mais aventureiro, por que não? Mais místico, por que não? Mas eu acho que muito professor. Eu vejo que os signos do fogo ensinam, cada um ensina de uma forma, mas o signo de fogo ensina aquilo que viveu, aquilo que passou. Né? O fogo é muito protagonista. Então o leão vai ver em Sagitário aquele que é mais velho, às vezes até com menos idade que ele, mas um signo que é mais velho, mais sábio, que traz um tom, uma energia de quem já viveu, de quem já teve algumas experiências, de quem está querendo passar algo à frente, e até como uma conexão aí com Júpiter, Sagitário, de expansão, de querer mostrar para mais pessoas. Muitas vezes eu vejo o leão, que é um signo muito protagonista, sim, mas muito envolto nas suas questões. Talvez até com, se eu posso usar dessa maneira, da melhor maneira possível, um espectro meio autista, muito concentrado em si mesmo. O leão é muito concentrado em si mesmo. Então ele acaba perdendo um pouco do coletivo. Sagitário não, Sagitário não perde do coletivo. Sagitário às vezes está tão no coletivo que não sabe quem ele é mais. Mas assim, ele está no coletivo, ele está querendo ajudar, ele está querendo passar o conhecimento, ele gosta de festa, ele gosta de alegria, ele gosta de reunião de pessoas. Né? Então esse signo, que também é mais velho, que também é mais sábio, vai olhar para um signo que parece jovem, que parece até ingênuo de certa forma, que é Áries. Então essa tríade do fogo se encerra dessa forma, né? Lógico que a gente pode colocar aí os signos do ar como combustíveis, né, para esses signos do fogo, mas eu acho que é por aí, assim, acho que a gente já tem um bom norte, deixa eu falar um pouquinho que eu falo muito. Beleza. Então, você estava falando, eu estava pensando assim, a pessoa que está nos assistindo e pensando, mas eu já me relacionei com uma pessoa de Leão, de Sagitário, de Áries, né? E aí, assim, muitas vezes, quando as pessoas olham para o lado B, né? E do que a gente vem conversando, Juliana, eu acho muito legal, você tem o poder de olhar para o lado A, né? Que nem você gosta de ver a luz das coisas, né? Não dá para ficar ali no ruim, no triste, no, né? Que faz parte.
E aí, pegando um pouco dessa energia, desse gancho, eu penso assim que quando a gente convive de perto com alguém de leão, né, pegando assim um pouco do lado A e do aprendizado que a gente pode ter, porque eu entendo que nada é por acaso na vida. As pessoas que entram na nossa vida, principalmente o sol delas, né? Claro que é todo um mapa, mas o sol delas tem muito a nos ensinar e geralmente é algo que nos falta, né? É aquela coisa da gente aprender, o aprendizado, ele primeiro é visível, né? Você vê como é que se faz. É por isso que às vezes assim, eu falo e você não aprende, mas me mostra como que faz, eu vou aprender, né? A gente não aprende pela fala, pelo que as pessoas estão nos dizendo, a gente aprende pelo que a gente vê delas fazendo. Então, quando a gente convive muito de perto com o leonino, eu penso que o grande aprendizado é da gente aprender a centrar a nossa vontade. Na verdade, centrar não, exercer a nossa vontade, né? Dizer assim, eu quero. Né? Eu quero e eu quero é desse jeito, né? E muitas vezes você tem que aprender também a se defender, defender as suas vontades, os seus desejos com os leoninos, porque senão vai ser só o que eles querem e você vai ficar no segundo plano. Então não é à toa que um leonino ou uma leonina entra na nossa vida, porque eu vejo muito esse aprendizado. Aprende com eles, como é que você faz valer a sua vontade? Ué. O que que tu acha disso, né? Eu posso seguir? Eu acho maravilhoso, né? Até quero traçar um paralelo aqui com o aquário, né? Eu achei muito Ótimo. interessante uma percepção que eu tive esses dias que foi assim, né? Um ensinamento, na verdade, não foi algo da minha cabeça, foi algo externo, assim, foi numa aula. Que leão é o coração e aquário é a ausência do coração. É porque se a gente fala assim, parece negativo, mas é que digamos que a mente, algo que é mais frio, e é o que é coração, né? Talvez o coração vá dizer, o coração e leão, vai dizer sobre a vontade. Vai falar sobre o desejo, sobre a vontade de ação, sobre esse pulsar. Que sim, num primeiro momento vai ser mais infantil, mais egóico, concordo contigo. Mas aí eu vejo os leoninos mais evoluídos com uma grande generosidade, né? Por outro lado, eu vejo uma aquariana, o estereótipo do signo de aquário muito voltado ao que tem que fazer no coletivo. Se eu usei o exemplo antes de Sagitário, que estava no coletivo, então aquário nem se fala, assim. Aquário tem uma capacidade de coletivo, assim, é muito comum, assim, você pegar um aquariano, uma aquariana e estar conversando sobre alguma coisa e eles sabem muito sobre o mundo, sabem muito sobre as ideias, sobre as teorias, sobre as coisas que estão acontecendo fora deles e tendências geopolíticas e tudo mais. E aí você pergunta qual é a sua opinião, né? Daí o aquário, como não tem abas, né? Não quer ter abas, ele não vai dar uma opinião específica porque ele pode ser julgado por uma opinião que ele tem e ele não quer isso. Muito embora ele tenha opinião sobre as coisas, mas não é uma só. Então, Entendo. nesse sentido eu acho interessante Boa. um grande paralelo aí que a gente pode traçar com os opostos complementares, que é Leão tem muita percepção sobre si mesmo, tem muita percepção sobre quem é e sobre o que é no seu mundo particular, na sua casa, nas suas ideias, no que quer como projetos e criatividade. Acho o Leão muito criativo, né? Acho o Leão muito cheio de vida, mas ele não tem tanta percepção do quanto isso vai agradar aos outros e do quanto isso é necessário aos outros. Aquário, por sua Uhum. vez, tem muita percepção do que agrada aos outros, quais são as tendências e como ser mais, vender mais, ser mais agradável. Mas será que ele tem tanta percepção, clareza e firmeza de quem é? Por exemplo, se você colocar um aquariano para dar uma opinião sobre algo que ele sabe que ele vai dar uma opinião que o grupo não vai gostar. Ele tem o raciocínio sobre isso, mas como ele vai falar isso? Talvez um leonino fale. Então, isso tem muito Uhum. mais. E outra coisa, né, que eu já ouvi também aí, não na astrologia, mas em outras vertentes, né? Dizer sim tem muito mais a ver com o coração, e dizer não tem muito mais a ver com a cabeça, com a mente, né? Leão e Aquário. E aí a gente começa a entender que dizer não é negativo, mas sim uma prerrogativa da vida sobre algo que é interessante que nós tenhamos. E dizer sim, como é o coração, não é sempre bom. É bom, avança, faz a gente ir atrás dos nossos desejos, mas não é sempre que nós vamos dizer sim. Então acho que tem que ver assim a maturidade de cada momento, de cada arquétipo, como que tá, né? Ótimo, Juliano, ótimo. E eu vou falar uma coisa, eu acho
o autocentramento dos signos de fogo muito importante, né? Exatamente por isso, porque falta a muitas pessoas. E aí vamos pegar então Aquário, exatamente, né? Que é o oposto complementar a Leão. Enquanto o Leão é o símbolo do autocentramento, o que eu quero, o que eu desejo, o Aquário é o que o bem, o coletivo quer, o que a maioria quer, o que nós desejamos, né? E falta esse centramento que se aprende lá com o leão, né? E aí eu gostei muito da tua analogia que você falou que o leão é o coração e aquário é a ausência de coração, né? Aí eu vou ter que defender a racionalidade aquariana, porque de Forte. verdade, de verdade, sim. Eu gosto de olhar pelos elementos, né? Enquanto o leão é o fogo, né? As coisas acontecem, né? E vem aquele fogo que pode sair queimando tudo. Aquário é a capacidade de manter-se sóbrio, sereno, racional em meio às tempestades, às fúrias, à energia do fogo, né? Porém, sim, aí vamos de novo entrar na questão dos níveis de consciência, né, Juliano? Depende do nível de consciência, né, das pessoas que estamos falando. Estamos falando aqui de Sol, né, dos sóis nesses dois signos, né? Então, sim, existem vários níveis, existem várias formas de manejar, mas sim, o aquariano, né, típico, tem fama de ser sem coração, né? Coração gelado, assim, na mulher. Meu Deus, parece que não aquece, não entra, mas tem uma racionalidade mesmo, né? No agir, no pensar, no sentir, que muitas vezes, dependendo do contexto que você tá, pode ser bom. Agora, em relacionamentos, realmente, né, assim, pode parecer um negócio meio gelado, né? A falta do coração. Claro, claro. E aí, eu quero trazer um pouco para a gente encerrar a questão do fogo, né? Porque Queria falar rapidinho de gravação. Ares e Sagitário, mas vamos lá. Ah, tá, tá. Quer falar? Pode falar. Não, então, daí pensando nessa que a gente está falando, né? De pensar, eu já me relacionei com o Ariano, e aí vem o Capetaires, né? O famoso Capetaires. Que as pessoas começam a falar assim, meu Deus, essa pessoa, só pensa nela de novo. O autocentramento, né? Que é muito importante, só que é diferente do oposto complementar de Ares, que é o Libra, né? Que também é um signo de ar, de relação, né? Assim como o oposto complementar de Sagitário, Gêmeos também, né? E são signos sempre voltados para a relação. Então, se numa sinastria, né, existe você está se relacionando com alguém de Áries ou alguém do oposto complementar Libra, né, e você tem ênfase nesses signos, fica um pouco distante mesmo, né? Fica assim, nossa, o que ele tem para mim é diferente, é distante. Então, assim, o autocentramento ariano, né, também, né, o que eu quero, o que eu faço, mas para mim a marca muito forte do Áries, quando as pessoas trazem, é a independência, né? Que é o que falta em Libra, que é reconhecidamente, né, sabe-se que necessita do outro, né? Eu tenho vários librianos que me dizem, Dani, eu nunca fiz nada sozinho na vida. Nem ir na beira da praia tomar um chimarrão. Eu sempre Interessante. convido alguém, né? Então tem essa questão da independência e da dependência que eu vejo muito nesse eixo e que, né, se é um libriano atrai um ariano, se é um ariano atrai um libriano, dá esse choque, mas você tem que aprender com o outro. Como é que se faz? Como é que o ariano faz? Você pega as coisas dele sozinho pra praia, tomar o chimarrão dele, se na hora que ele acorda ele tá afim e a outra pessoa tá dormindo, não tem ninguém, entendeu? Eu, Se abrir para o oposto complementar. Perdão, pode Dani, falar. muito legal tu trazer esse eixo. E eu vejo, para mim, muito claro, assim, dentro das suas palavras, dentro do que eu já fui pensando na minha cabeça aqui. O ariano, ou ariana, vamos usar exatamente o que tu trouxe, assim, a praia, né? Oi, meu amigo, tudo bem? Vamos para a praia? Vamos. Aí o ariano vai, né? Ele vai pegar a bolsinha dele ali, ou não, já vai sem pensar, já vai. E é a bolsinha dele, tem as coisas dele, tem o óculos dele, tem o protetor dele, ou não tem, porque também talvez não vai precisar do protetor. O libriano ou a libriana talvez vai demorar um pouquinho mais para sair de casa. Vai ter trouxe um protetor para nós aqui, trouxe um suco para nós dois. É muito legal isso, porque talvez esse seja o primeiro eixo que já ensine muito sobre as relações, que é assim, se eu como ariano, né, com a minha energia ariana, todos nós temos, né, a energia dos 12 signos. É legal trazer isso também. Sei o que eu quero, sei o que eu preciso, eu não preciso do outro. Mas, por outro lado, se eu estou me relacionando com o outro, essa relação ela é muito mais grandiosa se eu entendo as necessidades do outro
ele entende as minhas e a gente se soma, porque senão eu tô sozinho. Como você muito bem trouxe, eu vou pra praia sozinho e tá tudo certo. Mas então, por que é que eu convido alguém se eu não estou disposto a me mesclar nessa relação? Por outro lado, o libriano, a libriana tem que ir pra praia porque querem ir, não porque o outro vai. Tudo bem, há uma escolha, há um movimento bem interessante, bem gostoso de estar com o outro, porque é aquele ou aquela, né? Aquele ou aquela fazem isso comigo e é legal. Mas assim, eu quero ir para a praia porque tem sol, porque eu quero ir, porque eu quero cuidar, porque eu quero pegar vitamina D, porque eu quero entrar no mar. Eu quero fazer isso. Você também está disposto? Então eu acho que esse cabo de guerra, ele é muito tensional, mas ele é muito gostoso ao mesmo tempo e de muito aprendizado, assim. O Ariano vai dizer assim, você não trouxe seu próprio protetor? Ele falou, não, eu trouxe meu suco, que era para dividir. Eu pensei que você pudesse trazer também. Então, olha que legal. O Ares vai sempre nos ensinar a fazer o que a gente quer fazer. Não à toa, talvez seja o primeiro, né, que fala da vida de si por si, né? O que que eu vim fazer aqui, quais são as minhas necessidades, qual é a minha força, quais são os meus desejos, indiferente, independente do mundo. Esse sou eu, isso que eu quero fazer, né? Não é passar por cima do outro, e sim exercer a minha própria vontade, exercer a minha escolha, eu estou presente em Ares. E em Libra está muito presente a percepção do outro, a percepção do coletivo, não num sentido talvez tão amplo lá como peixes e aquário, que já são os últimos, que estão falando de mundo, né? Mas no sentido da relação. Como essa relação me nutre? Eu vou nutrir mais estas relações, né? Eu, por exemplo, é muito legal trazer esse exemplo do Ares e do Libra, porque eu já vi, para mim é mais intenso e mais carregado uma libriana, um libriano de mau humor do que um ariano. O ariano, ele vai tropeçar, ele vai se arranhar, ele vai quebrar uma perna, ele vai torcer um tornozelo e passou. É Sim. muito aqui, ó, sabe? Libra não, Libra é uma nuvem por chover, né? A gente tem que lembrar que Libra é inferno astral de Escorpião e vem antes, né? Ele não é a queda d'água como é Escorpião, que já está mostrando e caindo, tipo, às vezes, mesmo que Escorpião tem uma coisa do sigilo, eu vejo que tá muito no olhar, tá muito claro. Se você quiser procurar investigar no Escorpião, você vai entender. Libra muitas vezes não, Libra eu vejo uma nuvem cheia por chover, ela não vai chover. Faz parte da energia libriana não chover, não extravasar. O que eu quero dizer com não chover, né? Não extravasar, não jogar para fora. Condensar essa nuvem e dizer assim, não, calma. Ninguém tem que saber disso, ninguém tem que sofrer com as minhas questões e eu preciso segurar isso. Essa tensão em Libra para segurar essas emoções, ela é tão desgastante que eu, como escorpião, não consigo compreender. Né? Eu já, ó, vem cá, sou o cara do cantinho, né? Vem cá, vem cá. Não foi legal ali que a gente começou ali? Foi. Vamos trocar. Porque eu também tenho muito ar, né? É bom, legal. Bem legal deixar que eu também não sou o escorpião típico, mas, né? É... mas, né, é isso, assim. Então, essa política, se é que a gente pode chamar assim, nas relações que Libra vai ter, traz para Libra uma condição de não chover ou de não falar. Enquanto que Ares já falou, já tropeçou, já magoou, já desmagoou. Uhum. Então, existe um grande aprendizado entre os dois aí que eu acho que é fascinante. E acho que é legal já para trazer esse eixo, né? Ares e Libra é o primeiro eixo do zodíaco. Sim, e aí, muito legal, Juliano, muito legal. Mas vamos lá, falar rapidinho aqui de Sagitário e Gêmeos do que eu vejo aí, se quiser também. Eu vejo que Sagitário e Gêmeos são o eixo, pensando em relacionamento, de desfrutar da parceria com o outro, né? Legal. Ou seja, tanto o sagitariano quando tá no mundo, tá nas festas, tá nas relações, tá com os outros, ele quer desfrutar do outro da presença do outro, né? Da relação com o outro, assim como os gêmeos, mas cada um à sua forma, né? O Sagitário, ele quer fazer rir, ele quer dar risada, ele quer se divertir, ele quer fazer piada, ele quer, né, fingir que tá tudo... Fingir não, fingir muitas vezes, que pode ser um lado B do Sagitário, né? Que tá tudo certo, tá tudo bem, esquece os problemas, estamos aqui para curtir, vamos se aventurar, né? Vamos viver o momento, o fogo, né? Coisa do fogo, vamos ver o momento presente.
e deu, né, extravasar e as coisas que acontecem, foi depois da risada. E os gêmeos também, né, para estar por aí trocando ideia, né, essa questão da troca, né, de conversar, de entender o que se passa na cabeça do outro, os pontos de vista, né. Eu vejo que nesse eixo, pensando numa sinastria, e pensando numa sinastria de pessoas com sóis em cada um desses signos, tem muito dessa questão de a relação tá para a gente trocar e ser trocas leves, né? Porque eu vejo que esses dois signos eles trazem uma leveza muito legal, né? Diferente, né? Dos eixos do ar e do fogo, assim, que eu vejo que Áries e Libra e Leão e Aquário tem um certo peso diferenciado, né? Quando a gente pensa em sinastria, nessa tensão dos opostos, né? Que eu vejo que ali em Sagitário e Gêmeos tem uma conexão interessante, assim, de uma leveza de ambos os lados. Não sei como é que você vê, Juliana. Concordo. Acho que isso se deve mais às dignidades do que os elementos. Eu acho que os mutáveis são mais leves, né? Eu acho que eles são mais Uhum. mais mágicos, mais leves, até mais pueris e efêmeros, de certa forma. Acho que até um estereótipo de gêmeos, mas aí a gente tem até uma referência à insustentável leveza do ser, né? Que é assim, né? É tão leve que é onde que tá, né? Tá sempre voando. Então isso acaba sendo muito pesado de uma certa forma quando a gente vai para os mutáveis e acaba conectando eles com coisas mais, como poderia dizer, não tão profundas, né? Mais rasas. Mas eu concordo contigo em relação às relações. Eu acho que Gêmeos e Sagitário, né? Vou usar esse cabo de guerra, né? Essa polarização para a gente poder tensionar e depois relaxar, que eu acho que fica bacana. Eu acho que Gêmeos traz para a relação, principalmente com Sagitário, com seu oposto, o mundo das ideias, né? É interessante essa percepção que muitas pessoas têm de Gêmeos ser um pouco superficial, pueril, mas eu acho que é porque ele tem teorias e ideias sobre muitas coisas, né? Então, por exemplo, se eu te dou um elemento, se eu te dou uma mão, ele vai querer ver esse dedo, esse dedo, esse dedo, esse dedo, onde tem pelo, como é que nasce a unha. Ele vai querer entender tudo que tem a ver com a mão, né? E o Sagitário talvez assim, calma aí, de qual dedo nós estamos falando? Qual é o propósito? Né? É motricidade, né? É Parkinson, ele vai nichar, é a flecha, né? Então, naturalmente, a flecha do Sagitário, que é o fundo, será mais forte e vai parecer aos olhos do outro mais profundo. Aí pergunte ao sagitariano um dedo que não foi estudado. Pergunte ao sagitariano o que não foi o foco daquele momento. Tu não precisava nem perguntar e nem dizer para Gêmeos, estude os 5 dedos na mão. Ele já estaria estudando, ele já estaria olhando. Então, eu acho que esse complemento faz uma relação muito interessante, muito positiva, sim, por que não, entre Gêmeos e Sagitário. Nessas relações, nessas sinastrias, eu acho que seria o seguinte: quando o Sagitário consegue mirar na jornada, né? A gente vai sair do ponto A e vamos ao ponto B. Tem essa flecha, tem essa ponta. Este é o objetivo, né? Qual nós vamos chegar. E aí mescla com Gêmeos, que é assim, a jornada está por aqui. Qual que é com quem eu tenho que conversar, como eu tenho que fluir, e qual é o improviso que eu tenho que ter. Se Sagitário deixar Gêmeos improvisar, trazer os movimentos a esse foco objetivo, eu acho que a fluência da jornada vai se tornar muito mais colorida, que é um objetivo de Sagitário, a alegria da jornada, a jornada pelo otimismo dela, não, vai dar certo. Né? A priori, eu já digo, eu acho que Gêmeos é muito mais pessimista do que Sagitário, justamente porque pensa demais. Né? Não tem como ser tão otimista pensando em tantas variáveis. Gêmeos pensa em muitas variáveis, pensa nisso, naquilo, como é que vai estar, se vai estar chovendo, como é que eu vou, como é que eu volto, os detalhes das coisas. Sagitário é objetivo. Né? Então existe um grande aprendizado entre os dois. Né? Se no quadro mental de Gêmeos, né, com um turbilhão de pensamentos, eu consigo fazer assim, limpar tudo, colocar uma flecha aqui e dizer, não, é daqui até lá que eu tenho que ir. Então a gente está na luz de Gêmeos quando encontra Sagitário. Se para encontrar a objetividade do ponto A ao ponto B com muito otimismo no Sagitário, eu consigo encontrar as variáveis de Gêmeos. Não, como a gente vai, como a gente volta. Tem alguns detalhes, né?
Poxa, Sagitariano, você quer escalar essa montanha, mas assim, você já fez curso de montanhismo? Você tá com capacete? Você tá com. Vai alguém? Quem que vai, né? Não, eu sei fazer. Não, calma, talvez você não saiba fazer. Não é que você não tenha que vá. Otimismo é legal, mas assim, qual é o equipamento? Será que a gente já está pronto para fazer isso? Então, acho que existe um ganho lindo quando a gente se fala dos opostos complementares, né? Ótimo. Isso aí, Juliana, adorei. Vamos lá, então. Eu te interrompi, desculpa, você foi ali nos elementos, daí eu quis Você pegar e tem falar um por um. muito. Mas vamos lá, toca a ficha então. Não, e aí, para encerrar, a gente já vai falar de todos os masculinos, né? A gente fala, então, continuando a escadinha, né? Áries, Libra, Gêmeos, Sagitário, Leão, Aquário, né? Daí a gente já tinha falado, mas vamos concluir para a gente poder falar dos femininos um pouco. Leão é um coração, Leão é fogo, né? Leão, eu gosto de fazer essa metáfora do castelo, porque eu acho que ela fica bem retratada. Assim, Leão é o rei Leão, né? Ou a rainha. E é legal essa fábula para entender que Leão é o melhor rei ou a melhor rainha quando é eleito, né? Não é assim, não, não, calma aí, gente. Eu vou sentar aqui no trono, sou o cara. Todos vocês sabem quanto eu sou o cara. Eu vou sentar aqui. Não precisamos nem fazer votação, né? Sou maravilhoso, eu sou perfeito. Não, esse é o aspecto mais negativo do leão, né? Quando o leão é eleito, quando o leão é necessitado, é revogado, é trazido à tona, porque as pessoas o acham generoso ou bom em alguma tarefa, aí ele é o leão. Aí ele é o melhor leão que você pode ter. É o coração, não vem, pode trazer mais um, cabe mais um aqui, tem comida para todo mundo, né? Vamos aquecer, vem aqui, deixa eu trazer a candeia alta, né? Como a carta do eremita, né? Deixa eu trazer a candeia alta para iluminar a todos, né? Aí começa a flertar de novo com Aquário. E Aquário, por sua vez, se fosse alguma coisa do castelo, assim, eu iria ver como um mago inventivo, aquele que faz uma engenhoca para todo mundo, né? Talvez a pessoa que pensou que o ponto de ônibus tem que ser coberto fosse aquariana. Talvez, né? Não, vamos pavimentar aquela rua ali para todo mundo passar. Ou as pontes, né? Pode ser que tenha sido aquarianos tenham inventado. Então, eu acho que aí, de novo, não tão parecido como Ares e Libra, mas eu acho que tem uma semelhança do fogo e do ar aí que é assim, enquanto o leão é o protagonista e faz por si, coloca um brilhantismo por si, muitas vezes tanta energia, vou trazer até o que você falou do Sagitário, que eu achei legal e concordo muito, às vezes eu esqueço, mas eu acho bom falar, como o Sagitário é otimista, então ele vai esquecer não do pessimismo, mas do realismo, muitas vezes. Eu acho que o Leão também faz isso um pouco de maneira ingênua. Vai dar certo, vou confiar. E o Aquário não, o Aquário é muito racional. Se por um lado o Gêmeos vai pensar nos detalhes que são orbitantes, Aquário vai pensar nos detalhes coletivos, né? Como que esse avião vai voar? Será que vai estourar uma terceira guerra mundial? O que eu vou fazer? O que a gente tem que fazer como coletivo para que não estoure uma terceira guerra mundial? Então, esse olhar para fora, o Aquário vai trazer para Leão, né? Porque Leão vai bastar o seu próprio reino. Uhum. Então, o Aquário vai trazer os outros. Ó, existem outros reinos lá, eles têm cenoura, nós não temos, nós temos batata. Talvez seja interessante o mecanismo aí para que a gente tenha outras variáveis aí que não temos no nosso reino apenas egóico, né? Como às vezes o leão vai fazer num espectro não tão evoluído. Exato. E aí, complementando o que você falou, Juliana, eu vejo muito tudo isso pelos traços que para mim marcam muito desse eixo Leão e Aquário, que é a pessoalidade de Leão, fogo, né? E a impessoalidade de Aquário, né? Enquanto para Leão a tendência é ser tudo pessoal, né? Levar para esse âmbito do pessoal para o Aquário é tudo impessoal, né? Então é mais fácil olhar para fora, né? Tipo, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver comigo, então, né? Tô aqui de boa, olhando, analisando, né? E o leão já, né, já se fecha, não, tem a ver comigo, né? Tem a ver com o meu reino, tem a ver. E aí esse olhar mais para dentro, né? Essa questão dos detalhes, né? Faz sentido isso para você? Também essa polaridade nesse eixo da pessoalidade, e aí pessoalidade pode ser nos excessos, ou dependendo do nível de consciência, isso tá mais trabalhado ou não, né? Eu acho que faz todo sentido, Dani. Isso ilustra e faz com que a gente possa fechar a ideia do fogo e do ar, porque
o fogo, ele não tem como. É legal que a gente perceba a astrologia dessa forma, sabe? Ah, um é mais inteligente, então é melhor? Não, um é mais inteligente, né? Falamos que é mais inteligente. Outro é mais corajoso. Outro é mais de implementar, outro é mais de sentir. Então, toda essa composição. Não há como o fogo ser absolutamente inteligente, sendo que ele tem que ser corajoso. Né? O Áries, Leão e Sagitário serão corajosos, pagarão mico, farão, subirão no palco e falarão e acontecerão de maneira jocosa e vilipendiosa muitas vezes, porque vão fazer e acontecerão, e no próxima vez vão fazer melhor e vão errar e vão acontecer e vão ir para o palco. Gêmeos, Libra e Aquário vão olhar o que esse cara está fazendo lá. Olha quanta exposição. Mas olha quanta frieza faz com que eu não aprenda e não me exponha no palco da vida. Como o fogo faz. Né? Eu olho muitas vezes as vidas de pessoas que eu conheço que são Áries, Leão e Sagitário, assim. Tem filho, trabalha, foi para fora, viajou. Ah, que idade você tem? 28. Já viveu tanto, a vida já se arriscou tanto, né? Agora talvez vai trazer o lado do ar, vai pensar sobre o que já fez, vai planejar, não vai se expor tanto, né? Quando do outro lado, assim, que idade você tem? Ah, eu tenho 45 aqui, eu tô na casa da minha mãe. É um geminiano, uma geminiana. Uma brincadeira, né, gente? Não é uma generalização. Assim, pensou tanto, tem tantas teorias, conhece tantas coisas. Mas quantas vezes foi ao palco da vida? Se permitiu errar ou dar a cara a tapa como o fogo permitiu. Então, obviamente, o ar será mais inteligente, planejará mais, será mais frio muitas vezes. Muito embora, né, o ar nos humores gregos seja quente e úmido, mas em relação ao fogo, acho que o fogo é muito mais disposição, né? Então o ar será, sim, mais inteligente, mais calmo, mais pensativo, mais reflexivo, dará soluções mais técnicas às coisas, enquanto o fogo dará soluções mais acolhedoras e às vezes mais bravas, né? Vamos desbravar, vamos nos colocar para fora, vamos fazer, vamos acontecer, né? Depois a gente pensa. Perfeito, perfeito. Eu penso, o que você falou exatamente, mas eu só troco as palavras. Eu penso que o fogo é imprudente, tem uma imprudência, uma imperícia no fogo que o contrário vem no ar, né? A prudência, a perícia, né? A minúcia, né? Então, exatamente esses movimentos acontecem pela tendência, né, sagitariana da imprudência. Vamos lá, não, eu vou escalar essa montanha. Aí vem o Gêmeos, mas peraí, né? E o equipamento? Mas você fez aulas? Você já veio aqui? Não, mas vamos lá, né? Assim, uma certa imprudência no extremo oposto, né? Pode levar a, enfim, né? Coisas clássicas que acontecem com os fogos, né? Que são é o elemento da ação, né? É o agir, né? E o ar é o pensar, é o refletir, né? Então, eu vejo por aí. Muito bom, Não, Juliano. concordo 100% contigo, acho que é isso mesmo, assim. Não haveria tanta capacidade de queimar se nós pensássemos tanto, né? E eu acho que é legal também entender, já que eu sei que a gente está se estendendo muito, mas a gente já passa para os femininos. Não há, olha que interessante, não há fogo, né, na natureza, digamos assim, sem queimar algo. Então, existe uma energia muito produtiva, construtiva, depois de algo destrutivo. Né? Eu preciso queimar um galho para fazer fogo. Eu preciso quebrar os ovos e mexer e colocar o bolo a esquentar. Não vou fazer o bolo com o ovo certinho, tem que quebrar os ovos, né? Então, acho que o fogo tem isso, assim. E eu acho que o ar, de fato, trabalha melhor em coletivo. Que o ar é um combustível do fogo. Se a gente pegar uma vela e abafar ela, não há fogo. Né? Se a gente pegar uma coragem, um desejo, e não entender a gente entender o que é, mas não entender o como, que às vezes o ar tá ligado ao como, né? A gente também não avança nesse fogo, né? Então acho que é um complemento bem legal. Se quer trazer mais alguma coisa desses dois, a gente pode. Pode. Vamos lá. Vamos lá, deixa eu ver aqui que horas são. 10 para as 5, Juliano.
Uma hora de live já teve um tempo bom, né? Mas vamos lá, vamos aproveitar. O que que tu acha? Porque Senão a gente conclui aqui, como ficar melhor para você. não, por mim a gente pode tocar ficha e concluir, né? Nesses 10 minutos eu achei interessante a tua ideia de passar para os outros elementos, né? E falar o que for possível. Mas talvez perguntar para o pessoal, né? Se alguém tem alguma dúvida, tem alguma coisa que quer colocar, né? Pode deixar aí, tá? Enquanto a gente segue a live. E aí, antes de finalizar, a gente dá uma olhadinha. Tá, Dani, então vou fazer uma sugestão dentro do que você falou. Dá uma olhadinha se tem alguma dúvida, se o pessoal comentou alguma coisa. E aí eu vou encerrando sobre os aspectos masculinos, né, em relação ao fogo e Ótimo. o ar, essas relações. E aí a gente joga para uma outra live, os femininos. A gente fala Combinado, então. tá? Então, gente, assim, sobre esses aspectos, são dois signos masculinos, né? São dois elementos masculinos, ou fogo e o ar, né? Sempre que quiser saber se um elemento é masculino ou feminino, só conjugar, né? Só conversar e, na própria mente, o fogo e o ar, e a terra, e a para fora, ele é yang, né? O fogo, ele é extrovertido, ele acontece, ele é corajoso, ele é bravo. E que para ele aconteça, para que ele possa acontecer, a gente precisa entender que tem outras pessoas além da gente. Talvez essa mistura, esse, essa relação, ela aconteça muito mais no ar do que no fogo, mas as melhores relações acontecem quando a gente se conhece. E quem dá esse tom também é fogo. Olha só, muito legal, Juliana, essa tua visão. Gostei, bem interessante. É, eu olhei aqui, ninguém deixou pergunta, perguntaram se a live vai ficar gravada. Vai ficar gravada, né? Eu gosto de disponibilizar algumas lives, então vou disponibilizar ali, posso marcar o Juliano e daí ficar também salva no feed dele se ele quiser. E aí eu acho que é uma boa sugestão, né, Juliano? Assim, 50 minutos de live é um tempo bom, né? Acho que o papo foi bem legal. Eu gostei, né? Fico à disposição quem ver a live depois, quiser deixar perguntas, né? Responder. Mas eu acredito que. O que tu acha pra gente ir encerrando, Juliano? Claro, acho que tá bom, acho que a gente discorreu bastante hoje. Eu falo muito. Não, tá ótimo. Tô vendo um movimento aqui no meu prédio, entendeu? Sexta-feira, fim do dia, as pessoas entrando, saindo. Acho que vai começar os barulhos aqui do fim do dia. Tá ótimo. Gostei Então tá. bastante. Queres colocar mais alguma coisa, Juliana, antes da gente encerrar? Não, eu acho que isso, talvez só mais uma pequena, um pequeno acrescentar que ele é um pouco mais genérico, assim. A gente tem muitas vezes uma percepção fragmentada da astrologia e eu acho que a gente aprende muito quando fragmenta o conhecimento, né? A gente consegue detalhar. Mas se eu puder trazer alguma coisa positiva para o nosso debate, para o nosso assunto de hoje, é que as pessoas procurem olhar a astrologia de uma maneira coletiva, de uma maneira um pouco mais ampla, né? Entender as relações dos signos com os outros, entender que não há valor maior num signo do que no outro, né? Tem até aquela mensagem de Deus para os signos, né? Que é quando todos vocês voltarem a Deus, vocês serão um só e uma só verdade. Então essa é a verdade, né? Não é o fragmento, sim o todo. Essa percepção do todo, eu acho que é isso que a gente quer trazer com a astrologia, né? Uma amorosidade, uma aceitação de si mesmo e dos outros. Adorei, Juliano. E é bem isso, né? É a relação, né? Tudo é relação, né? Então, é a relação do fogo com o ar, da água com a terra, a relação, né, de leão com seu oposto, aquário, de sagitário com gêmeos, né? Sempre pensar numa relação, não nas coisas soltas, né, por si só. É bem legal. E eu acho muito legal das nossas conversas que né, nós dois trazemos, né, esses dois pontos de vista da relação, né, das coisas entre elas, né, e não soltas assim, como se não pertencesse a nada, né? Tá aí solto no mundo e o sentido cada um atribui por si só, né? Adorei, Juliano. Muito grata por ter aceito fazer essa live comigo. Muito grata, pessoal, que esteve aqui, acompanhou. E bom final de semana, né, pessoal? Sextou, agora sim. Boa semana, gente. Obrigado, Dani, pelo convite. Provavelmente aceitarei próximos também. Gosto muito de gravar contigo.
Ah, é legal. Então tá, faremos. Um abraço, gente. Boa noite. Até mais.